bom dia a todos e todas participantes do 10º Congresso Lean Six Sigma, né? Eu sou a enfermeira Brenda Ramos, atualmente estou como mestrando do Programa de Cirurgia e Pesquisa Experimental da Universidade do Estado do Pará, né? E vou apresentar um trabalho que tem como tema Lean na Sala Vermelha de Diagnóstico Situacional, a proposta de atuação. Bom, o atual cenário de contenção de gastos, principalmente no setor de saúde, tem levado os gestores a aplicarem novas estratégias de gestão, justamente no sentido de redução de custo, mas sem prejudicar a qualidade. Então, setores considerados como críticos, como UTI, urgência e emergência, blocos cirúrgicos, que demandam uma densidade tecnológica maior, eles têm tido alvo de maior preocupação desses gestores nesse controle dos desperdícios. Nesse sentido, surge o pensamento Lean, né, que já vem propagado pelo pensamento Toyota há vários anos, só que voltado à manufatura, e que vem ganhando e sendo incorporado por vários projetos do Ministério da Saúde, no sentido de redução de desperdícios com o mesmo pensamento, só que na área da saúde. Bom, o principal objetivo, então, é descrever o diagnóstico situacional colhido com os profissionais da saúde do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência para a Sala Vermelha e propor a aplicação de algumas ferramentas Lean no seu aprimoramento. Então, a metodologia. Trata-se de uma pesquisa do tipo qualitativa narrativa de campo, né, com interface ao pensamento Lean para a integração da realidade. Participaram do estudo 30 profissionais compostos pela equipe múltipla, desde enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, né? E como que foi desenvolvida a pesquisa? Eles foram separados em grupos, em diferentes turnos, manhã, tarde e noite, a qual foi pedido para eles fazerem uma estratégia que a gente chama semelhante à chuva de palavras, só que é uma adaptada chamada brainwriting, ou seja, que eles têm que anotar no papelzinho, tivesse que anotar os principais nós críticos, os principais problemas que já prejudicaram a atuação dos mesmos na sala vermelha do hospital. Por quê? A sala vermelha justamente por ser um ambiente pequeno o suficiente para essa atuação. Depois disso, esses problemas foram eleitos através de um diagrama de esforço-impacto pelos próprios profissionais, que elegeram os problemas complexos, prioritários, aqueles de ver e agir, aqueles necessários para tratar. Porque, como a gente sabe, nos problemas vários levantados, a gente sempre vai ter aquele que é o mais impactante. Todos esses dados foram passados para o software Iramutec, como vocês podem ver aqui, e separado por maior quantidade de palavras, através de uma inter-relação de braços de análise de similitude, para gerar as 5 categorias principais que a gente vai discutir agora. Bom, como eu falei, no diagrama de esforço-impacto, foram eleitos os problemas complexos, ou seja, com um alto esforço de gestão, porém que gerariam um alto impacto. Os problemas prioritários, ou seja, aqueles que gerariam um baixo esforço, mas gerariam um alto impacto na assistência dos profissionais. Os problemas de verificar e agir, ou seja, problemas simples, baixo esforço, baixo impacto. E problemas a dispensar seriam a questão da gestão de pessoas, um acúmulo de número de alunos na sala vermelha durante a atuação, que foram eleitos pela maioria como problema a descartar. Bom, de todos, problemas de ver e agir, ou seja, baixo esforço, baixo impacto. Segundo os mesmos, a falta da equipe multiprofissional completa no atendimento de emergência no momento adequado devido à alta rotatividade profissional. Então, o dimensionamento da equipe seria interessante através de qual ferramenta? A atualização, através da liderança linha. E, ao mesmo tempo, eles falaram, além disso, a necessidade de um envolvimento de toda a equipe na proposição de soluções do mural de ideias Lean, né? No sentido deles verificarem a importância que eles têm nesse processo, durante a realização desse processo. Problemas prioritários, treinamento, falta de treinamentos e fluxos de processos. Foi verificado que sim, existem fluxos de processos muito bem delineados, por sinal. O que está acontecendo? A necessidade deles saberem que existem esses fluxos e se inserirem nesse processo de visão. Quais as ferramentas propostas? Capacitação, modelo de treinamento TWI, construção de máquina de fluxo de valor, justamente para que esses processos também sejam mapeados dentro de um tempo. Também foi falado da falta de materiais e equipamentos danificados, também considerados como prioritários. Muitas das vezes, os equipamentos danificados, eles vêm da UTI e vão para a urgência e emergência. Nesse sentido,
também foi falado do problema com dispensação de CME. Então, foi proposta duas soluções. Ou a desmembramento da CME para uma dentro do pronto atendimento adaptado, mas isso com controle de temperatura, tudo que necessita, com uma estratégia de compartilhamento de two bins, ou seja, 2 compartimentos para redução de falta de materiais, ou então uma dispensação mais adequada de materiais específicos para a sala vermelha. Outra solução proposta também foi um gerenciamento visual da farmácia, justamente para facilitar a dispensação dos materiais com kits, e o 5S para ser aplicado no carrinho de parada, uma vez que a gestão visual dos carrinhos de parada não são favoráveis para evitar erros, além da questão dos cartões Kanban para equipamentos danificados, justamente para identificar aqueles equipamentos que estão danificados, aqueles que estão com manutenção preventiva em dia, aqueles que foram já feitas manutenção corretiva, se já deram outros problemas. Também foi falado como problema prioritário o processo da farmácia. Então, a maioria das queixas falaram na demora da dispensação de medicamentos e materiais na farmácia. Então, como esse foi o problema mais falado de todos, propôs-se uma ferramenta 3 para ser discutido entre as coordenações de farmácia e também de enfermagem, além de medicina, para falar sobre o problema. O ambiente foi considerado como um problema complexo, alto esforço, alto impacto, principalmente porque o espaço é muito pequeno da sala vermelha e atualmente ela é dimensionada com uma distância muito além da entrada. Então, ao invés do paciente já chegando em caso de gravidade para a sala vermelha, ainda percorre um caminho para chegar até ela, o que isso pode gerar um tipo de desperdício de tempo de movimento. Que se propõe gerenciamento visual e a melhora da infraestrutura, com a colocação de uma farmácia para dispensação direta com a sala vermelha, seria o ideal. Pessoas que falaram do acúmulo principalmente, alunos na sala vermelha, né, que foi considerado por eles um problema descartável. Nesse sentido, diante de todas essas situações que foram passadas para a gestão, a gente verifica que existem alguns problemas, existem muitos problemas que a gente pode eleger, priorizar esses problemas e também trabalhar com um pensamento enxuto, que seria a proposição de algumas ferramentas para ajudar nesse processo. Foi proposto o relatório 3, 5S, gestão visual, trabalho padronizado, fluxo de valor, cartões Kanban, justamente para a atuação nesses problemas prioritários. Então, o objetivo desse trabalho, além de fazer esse diagnóstico institucional, é mostrar para a diretoria e para a gestão que é possível, sim, atuar através de um ponto de vista assertivo, né, nos principais problemas desenvolvidos nessa sala vermelha. Boa tarde a todos. Vim hoje para apresentar a minha pesquisa, que tem o seguinte título: Abordagem em Lean, um meio de agilizar os processos de saúde. Essa pesquisa ela é desenvolvida com a minha autoria, Larissa Carvalho de Amaral, junto com o professor Dr. Robson Calado. Primeiramente, nós temos, né, a metodologia Lean, né, que ela apresenta 5 princípios, que seriam definir valor, mapear o fluxo de valor, criar um fluxo contínuo, organizar um fluxo puxado e buscar a perfeição. Então, no Lean Healthcare, seria a aplicação também desses princípios, junto com a identificação, né, dos 8 tipos de desperdícios. A abordagem Lean, ela tem sido amplamente discutida, né, devido aos seus resultados, mas ela, não somente nos resultados através da diminuição dos desperdícios, que é o foco principal, mas também porque quando a gente está diminuindo os desperdícios, a gente também está afetando de forma positiva o ponto de vista financeiro das instituições de saúde. E aí nós temos a seguinte questão de pesquisa. Como o Lean Healthcare tem mostrado uma metodologia ideal para agilizar os processos de saúde através de suas ferramentas? Coloquei aí essa citação de Mazzucato et al., 2010, porque ele traz alguns componentes importantes para ter o pensamento Lean. E é importante que nós temos o pensamento Lean dentro de uma organização para assim, a gente alcançar o sucesso das implementações das ferramentas e ter a melhoria contínua. Então, esses componentes são
métodos para entender processos, a fim de identificar e analisar problemas, métodos para organizar processos mais eficazes e ou eficientes, métodos para melhorar a detecção de erros, retransmitir informações para solucionadores de problemas e impedir que erros causem danos, e métodos para gerenciar mudanças e resolver problemas com abordagem científica. Então, temos que o objetivo do trabalho é buscar tendências de pesquisas sobre o tema e a aplicabilidade das ferramentas de Lean Healthcare dentro do período estudado. O método utilizado foi uma revisão integrativa da literatura, com os artigos disponíveis na base de dados Web of Science, analisando dentro do período de 2014 a 2021. Escolhemos essa base porque ela possui um tratamento de dados bibliométricos. E aí, conseguimos selecionar em torno de 63 artigos que foram identificados se pertenciam dentro da literatura cinza ou não, verificando a confiabilidade desses documentos encontrados. E aí, nós podemos destacar alguns resultados. Primeiro, que nós listamos as ferramentas que eram citadas em cada estudo, e identificamos que o Value Stream Mapping, ou mapeamento do fluxo de valor, ela foi a ferramenta mais citada dentro dos estudos selecionados. O Value Stream Mapping, ele é importante, e dito dentro da literatura entre as primeiras ferramentas a se implementar, quando você está iniciando uma implementação Lean em uma organização, porque ele consegue visualizar todo o processo atual, identificar os gargalos, e dessa forma você consegue fazer um novo mapeamento de um estado futuro. Vimos também que em 2020 teve o maior número de publicações, além do crescente aumento de publicações com o passar dos anos, mostrando a importância que o Lean tem dentro das organizações. Vimos que dois artigos encontrados, eles tiveram juntos uma economia de mais de $400 mil com a implementação do Lean Healthcare. E aí a gente vê que através da diminuição do desperdício, a gente também está gerando uma economia no setor da saúde. E quando a gente fala de economia no setor da saúde, principalmente no serviço público, a gente pode estar revertendo essa economia para outras áreas do mesmo setor, como compra de novos equipamentos, novos investimentos que geram ainda mais melhores condições de saúde para os pacientes. Nós utilizamos o software Valsvia para criar esse mapa de concorrência que nos traz as palavras-chave citadas nos estudos. E aí nós vimos que os hot topics, as palavras mais citadas, seriam Lean Healthcare, Implementation e Thinking, trazendo a importância da aplicação dessas ferramentas do Lean e também do pensamento Lean, como eu citei anteriormente através da citação de Mazzucato et al. E as palavras-chave menos utilizadas são Operation Management e Lean Production Simulation. Outros resultados que nós encontramos seriam diminuição do desperdício hospitalar, como o remédio fora da validade, diminuição do estoque, satisfação dos pacientes, aumento no número de atendimentos, diminuição de erros médicos e nos erros com a coleta de sangue, redução no tempo médio na entrega dos exames, redução no tempo de permanência do paciente e redução dos custos nos atendimentos e diminuição no número de cancelamentos. Importante a gente destacar dois pontos, que seria a diminuição dos erros médicos, a redução do tempo de permanência do paciente, porque assim a gente também está atingindo a taxa de mortalidade. E quando a gente também diminui o tempo de permanência do paciente, a gente está diminuindo o tempo que ele pode estar sendo exposto a algum tipo de bactéria, gerando uma possível infecção.
que estaria também, né, atacando a taxa de mortalidade. E aí podemos concluir nosso estudo que o Brasil ele tem se destacado no número de publicações sobre o tema, com 18 publicações. Logo em seguida, Estados Unidos com 15 publicações e a Inglaterra com 8 publicações. E esse crescimento, né, da gestão Lean na área da saúde no Brasil, ele tem trazido bons resultados, como a diminuição do número de hospitalizações, diminuição dos gastos hospitalares, diminuição dos desperdícios, agilidade nos atendimentos e dentre outros possíveis resultados. Aí eu coloquei algumas referências que utilizei para construir esse estudo. E quero agradecer ao 10º Congresso Lean Six Sigma pela oportunidade de apresentar minha pesquisa e agradecer também ao Laboratório de Design Thinking Gestão e Engenharia Industrial, LabDGE, coordenado pelo professor Robson Calado, por ensinar e me ajudar a desenvolver essa pesquisa com esse tema tão importante. Aí está o meu contato. Eu sou aluna pesquisadora em Healthcare pela Universidade Federal Fluminense. E é isso. Obrigada pela atenção. Pessoal, tudo bem? Eu me chamo Pedro. Eu sou mestrando do curso de Engenharia de Produção da UF. E hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho que foi conduzido por mim, em parceria com o meu professor orientador Robson Calado. E o tema dele é o pensamento Lean para melhorias na gestão de estoques, uma revisão das melhores práticas e desafios na área da saúde. Então, a ideia por trás do trabalho é entender como a abordagem Lean vem contribuindo na gestão de estoques na área da saúde. Tá? Bom, pessoal, além do setor da saúde ele ser reconhecido pelos altos custos que tem com desperdícios, a carência de publicações que tratem dos 3 temas, da combinação dos 3 temas, a gestão de estoques dentro da saúde, utilizando a abordagem de Lean, foram os principais motivadores para que a gente conduzisse esse estudo. E o objetivo do estudo é responder como que o Lean vem sendo utilizado para trazer melhorias dentro da área de gestão de estoques da saúde. Tá? E dentro dos projetos de utilização da metodologia, quais são os principais indicadores que vêm sendo utilizados pelos gestores para garantir os resultados, né? Para mensurar a efetividade dos projetos que vêm sendo implementados e, além disso, as principais barreiras e os principais facilitadores que eles vêm encontrando durante a execução desses projetos. Então, para a gente fazer essa análise, nós fizemos uma revisão sistemática dentro das bases da Scopus e da PubMed, através da combinação de 3 níveis de palavras-chave. O primeiro nível representa a abordagem que a gente está buscando, que a gente está utilizando, que é o Lean Six Sigma. O segundo nível de palavra-chave representa o local de interesse. Nesse caso, poderia ser o hospital, a indústria farmacêutica, enfim, sub-áreas da saúde que também aonde a abordagem Lean poderia estar sendo utilizada. E o terceiro nível é o método ou ferramenta, ou seja, artifícios do Lean, artifícios do Six Sigma, que podem estar contribuindo dentro desses locais de interesse. Então aqui tem um exemplo de uma busca na base das Scopus, combinando Lean Six Sigma, abordagem, com o hospital, o local de interesse, e o Kanban, que é a ferramenta. Então a combinação desses 3 níveis de palavra-chave gerou para a gente, em cada base de dados, 448 resultados. E se a gente desdobrar isso para as 2 bases de dados que foram pesquisadas, foram 896 combinações buscadas. Tá? Dentro dessas publicações, a gente aplicou alguns critérios de exclusão. O primeiro foi a duplicidade, então duplicidades foram excluídas. Publicações anteriores a 2011, ou seja, com mais de 10 anos de publicação, também foram excluídas.
E a partir daí nós desdobramos o estudo para uma análise qualitativa de cada um desses artigos. O primeiro passo foi analisar títulos e resumos para ver se tinham relação direta ou indireta com o tema que a gente está tratando. O segundo passo foi verificar se aquela publicação estava disponível eletronicamente. Todas aquelas que estavam disponíveis eletronicamente foram analisadas por completo, do início ao fim. E dentro dessas publicações analisadas por completo, aquelas que faziam referência também ao tema que a gente está tratando foram trazidas para o estudo. Tá? Dentro dessas publicações trazidas para o estudo, algumas características foram discutidas, como o ano daquela publicação, o país, a área da saúde, o local de aplicação, como que ela foi aplicada, como a metodologia foi aplicada dentro da gestão de estoques, quais foram os principais indicadores para mensurar o desempenho dos projetos, as barreiras e os facilitadores. Passando então para os resultados, aquelas 896 buscas, formas de buscas diferentes, combinações de palavras-chave, resultaram para a gente 409 publicações. E após a aplicação de todos aqueles critérios de exclusão, 25 publicações foram analisadas por completo. Dessas 25, 19 são estudos de caso e 6 são revisões de literatura. Se a gente der uma analisada já nesse primeiro gráfico, que está na parte esquerda do slide, nós vemos que a evolução do número de publicações ao longo dos anos, ela tem uma leve tendência de alta, tá? Talvez uma ruptura no ano de 2020, com 8 publicações. A gente tinha um pico de publicações em 2017 e 2019, com três publicações distintas, enquanto em 2020 a gente tem 8. Apesar disso, em 2021, até o encerramento das buscas para a confecção desse estudo, que foi feito em abril, nós só tínhamos um estudo publicado. E aqui do lado direito tem um dado bastante interessante, que é a concentração de publicações por país. Tá? Dentro dessas 19 publicações que retratam estudos de caso aplicados, 6 delas são de hospitais no Brasil. E isso é um cenário bem interessante, porque se a gente comparar com outros estudos que retratam a utilização da abordagem na área da saúde, não necessariamente na área de gestão de estoques, existe uma predominância muito grande de publicações provenientes dos Estados Unidos. Eu trouxe um estudo aqui publicado por Ramori, que mostra que, um estudo recente até, de 2019, que mostra que 62% das publicações que foram analisadas pelo autor foram oriundas de publicações dos Estados Unidos. E dentro dessas publicações que retratam estudos de caso, 90% delas, ou seja, 17 das 19, relatam ambientes hospitalares, a área da saúde e ambiente hospitalar. E nós temos mais uma publicação retratando uma indústria de equipamentos médicos hospitalares e uma rede de farmácias varejistas. Ou seja, apesar da alta concentração dentro de hospitais, outras áreas da saúde também podem se beneficiar, e existem evidências que comprovam os benefícios da aplicação da abordagem em outras áreas da saúde. Tá? E dentro da gestão de estoques, nós observamos 27 formas onde o Lean contribuiu para a gestão de estoques na área da saúde. Elas estão relatadas no gráfico à direita, e o principal benefício que a gente enxerga é na definição da estratégia de ressuprimento para equipamentos, para insumos hospitalares, para medicamentos, para estoques de departamentos ou estoques centrais do hospital. Ou seja, o Lean contribui bastante na definição do que comprar, quando comprar e quanto comprar. Esse é o principal benefício que vem sendo relatado da utilização do Lean dentro dos estoques na área da saúde. Bom, para chegar naqueles benefícios dentro daqueles processos de gestão de estoques, ferramentas Lean foram utilizadas. Aqui na tabela da direita nós temos aquelas que apareceram
2 ou mais estudos, foram 23 publicações que atendem a esse critério, tá? E principalmente elas foram observadas dentro dos estudos de caso. Foram 56 ferramentas distintas utilizadas quando a gente soma aquelas encontradas nos estudos de caso com as encontradas nas revisões da literatura, tá? E se a gente analisar aquelas que mais são utilizadas, mais têm sido utilizadas por esses gestores, a gente vê que o mapeamento da cadeia de valor ele predomina, assim como a padronização de procedimentos e processos, além de outras ferramentas bastante já disseminadas do Lean Six Sigma, como o Kaizen, o Kanban, o 5S. Bom, e dentro dessas ferramentas, quando um gestor ou uma instituição ela aplica a abordagem Lean dentro de algum processo, seja através de um projeto ou uma iniciativa isolada, ela busca resultado, né? Busca pontos de melhoria dentro daquela rotina. Então, nós temos aqui na tabela direita os principais indicadores que são utilizados, que têm sido utilizados para mensurar esses ganhos dos projetos que utilizam a abordagem Lean dentro da área da saúde, mais especificamente na área de gestão de estoques, tá? Então foram encontrados 63 KPIs no total, tá? E eles foram agrupados em 35 categorias. Aqui na direita, na tabela da direita, aparecem aquelas que foram relatadas em 2 ou mais estudos, tá bom? A gente vê que, apesar do lead time do processo como um todo ter sido aquele KPI que mais foi adotado, utilizado para mensurar os ganhos dos projetos, indicadores que mensuram também o valor total de estoque, a quantidade total de estoque, o custo de estocagem, também são bastante relevantes para que a gente consiga trazer custos, né, mensurar a eficácia desses projetos dentro da gestão dos estoques da saúde. Durante a execução desses projetos, então, foram identificados pelos gestores, pelas pessoas que ficaram responsáveis pelo desenvolvimento desses projetos, os principais facilitadores, as principais barreiras que foram encontradas nesse percurso, tá? E se a gente pudesse resumir tanto facilitadores quanto barreiras como um ponto só de atenção, o fator humano ele predomina tanto nos facilitadores quanto nas principais barreiras. Por exemplo, os 4 facilitadores que mais tiveram destaque, que mais tiveram recorrência dentro dos estudos, têm relação com a capacitação dos integrantes, criação de equipes multidisciplinares, apoio da alta liderança, envolvimento de todos, para que todos se sintam donos daquele projeto, donos daquelas entregas, tá? E dentro das barreiras, apesar daquela que mais se sobressaiu ser problemas referentes a dados, ou seja, falta de dado histórico, falta de uma maneira estruturada de medição dos projetos que estão sendo executados, aquelas principais barreiras que foram reportadas e vêm logo abaixo, tem bastante relação com o fator humano, ou seja, política inadequada para a gestão de pessoas, falta de capacitação das equipes, resistência à mudança. Então, se a gente pudesse resumir facilitadores e barreiras em uma palavra só, em um termo só, seria o cuidado com as pessoas que estão envolvidas no projeto, a capacitação de todos, o envolvimento de todos, para que todos se sintam responsáveis por aquilo que está sendo desenvolvido, pela utilização do Lean, e que façam que todos contribuam para o sucesso do projeto. Então, pessoal, apesar da utilização do Lean dentro da gestão de estoques da área da saúde ser um tema bastante recente, o mindset, a utilização desse mindset é extremamente importante e oportuno e traz resultado. A gente conseguiu evidenciar que em todos os estudos de caso o resultado foi positivo, seja ele ganho de processo ou ganho de custo, redução de custo, tá? E se a gente pudesse desmembrar isso em 3 grandes áreas da gestão de estoques, a gente poderia dizer que o Lean ele traz benefícios quando ele ajuda na definição
do momento exato para a reposição de estoques e de como que eu tenho que fazer essa reposição de estoques, tá? Um segundo ponto é como que eu devo organizar a minha área de estocagem de materiais, a parte visual, e como ele pode trazer melhorias no meu fluxo de processo, ou seja, eliminando atividades que não vão agregar valor para o meu processo em si. E no final das contas, o que ele proporciona é maior tempo de dedicação do profissional da saúde à atividade fim dele, que é atender o paciente. E dessa forma a gente consegue melhorar o nível de serviço entregue tanto pelo funcionário quanto pela instituição da saúde em si. Essas foram as referências que basearam os estudos, as principais referências. Obrigado então, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo. Eu sou Geandra, doutoranda em Engenharia de Produção na Universidade Federal de São Carlos e pesquiso sobre integração de Lean e Green sobre a perspectiva da estratégia de operações. Neste trabalho intitulado Integração de Iniciativas Green na Implementação de Processos Lean, foi um estudo de caso numa empresa que fornece insumos para a indústria automotiva e também fornece outros insumos até para bens de consumo, vários outros produtos. Atende uma cadeia muito grande, mas um dos principais clientes é a indústria automotiva. Bom, qual que é o contexto que está inserido este trabalho? Este trabalho é um pequeno recorte, né, do que a gente tem percebido na literatura que fala de como colocar as questões de redução de impacto ambiental nas operações, como sendo o Lean um grande facilitador dessa integração, pelo fato de que o Lean visa a redução de desperdícios. Então, vários trabalhos vêm inferindo que integrar o Lean a práticas Green pode ser, né, a abordagem Lean Green, uma abordagem que vai ajudar, né, no máximo de performance, auxiliando também no desempenho ambiental, né, buscando aí não causar impactos e até mesmo reduzir esses impactos. Então, dentro desse contexto, a gente, por meio desse pequeno estudo de caso, explicar como que as práticas Green, pela perspectiva de um gestor de operações e gestor ambiental, como que essas práticas Green podem ser integradas ao sistema Lean, né? Bom, e qual que foi o método que foi utilizado para a gente conseguir atingir o nosso objetivo dessa pesquisa? Utilizamos um estudo de caso, por meio da proposta do IN, e fizemos por meio de 3 instrumentos de coleta de dados. Fizemos entrevistas semi-estruturadas com 2 gestores, gestor relacionado ao meio ambiente e gestor Lean. Analisamos documentos, relatórios da empresa e algumas observações in loco dos processos. E, deste modo, né, investigamos, o nosso objetivo foi entender como que as práticas atualmente estão inseridas nas práticas Lean, se estão e como estão, e dentro da perspectiva dos gestores, como que poderia dar essa integração dado ao sistema atual de produção desta empresa. Então, quais foram os principais resultados que nós encontramos? Primeiro ponto, o Lean não está integrado ao Green, no caso dessa empresa. Existe uma maturidade nas práticas Lean, mas existe apenas iniciativas pontuais de melhorias Green, apesar da empresa ser certificada em ISO 14001, ter programas de melhorias Green, mas isto ainda não está integrado ao Lean. Primeiro ponto. Segundo ponto é que a empresa, os gestores enxergam
que o Lean, como ele reduz consumo de material, como ele busca reduzir desperdícios, foi unânime no ponto, da perspectiva desses gestores, que o Lean, devido a isso, facilita, ajuda também a reduzir os impactos ambientais. Então, em algumas melhorias que eles fizeram de Lean, né, alguns Kaizens de Lean, eles relataram que alcançaram também redução no consumo de materiais, redução no consumo de energia. Bom, e qual que é o principal resultado pelas observações, pelas entrevistas? É que o Lean, a estrutura de liderança, a estrutura de redução de desperdícios, a estrutura de como é feito as melhorias, como são feitas as melhorias, que o Lean é uma estrutura, pode ser uma estrutura catalisadora para o desempenho ambiental, pode facilitar aí a implementação de práticas green. E aqui, diante da perspectiva, né, e das práticas que essa empresa tem, a gente viu que algumas coisas já daria para ser implementadas, daria para ser integradas para a gente conseguir alguns resultados green. Por exemplo, a prática 5S, a gente no checklist de sustentabilidade foi identificado que integrar a separação de resíduos no checklist, tratar aí como um 6S, poderia gerar mais redução dos resíduos gerados e um descarte correto. Gestão diária, incluir alguns indicadores do Green na gestão diária do Lean, né, como o consumo de energia e consumo de materiais, para que seja entendido de forma geral por todos os colaboradores essa questão, a variável ambiental, e onde, né, poderia gerar ideias das fontes de desperdícios green e ação na causa desses desperdícios. E outro ponto que viram e enxergam que dá para ser integrado de imediato é o treinamento e envolvimento dos colaboradores, por meio de capacitações, apresentando como são os aspectos ambientais, quais são, para facilitar com que esses operadores enxergam as oportunidades, passam a enxergar as oportunidades de redução dos impactos ambientais. E isso permitiria a geração de ideias, de iniciativas desses colaboradores para a gente melhorar o desempenho ambiental do processo. Então, é muito interessante quando, olhando para os processos, para a estrutura de melhoria do Lean desta empresa, que existe algumas iniciativas pontuais que não estão integradas, mas que com pequenas ações isso pode ser integrado e conseguir resultados bem interessantes. E o que a gente conclui? A partir da literatura, a literatura mostra que o Lean converge muito para o Green. Então, esse caso, a gente não pode generalizar, é uma limitação dessa pesquisa, que foi um caso único, então precisamos fazer mais casos, fazer um estudo de survey para entender um contexto maior das empresas, mas isso converge com o que a literatura nos mostra, que o Lean facilita para atingir os objetivos do Green, certo? E essa estrutura catalisadora é muito interessante a gente ver que os líderes, quando eles passam a entender o Lean em sua essência para a questão do valor e percebem que o valor para o cliente, hoje o cliente passa a valorizar a questão do desempenho ambiental, então como o Lean visa agregação de valor, precisamos também passar a enxergar o Green nos nossos processos. Bom, muito obrigada, um pouquinho das referências que foram utilizadas. E o meu contato, que se interessarem, tiverem alguma dúvida sobre esse estudo, a gente pode conversar, fiquem à vontade em entrar em contato. Olá, meu nome é Milena Stanislau Diniz Mansur dos Reis e vou apresentar o trabalho Lean Healthcare, Pesquisação e Humanidade de Pronto Atendimento.
O presente estudo faz parte do projeto Lean nas UPAs, uma iniciativa do Ministério da Saúde e da Universidade Federal Fluminense, visando implantar o fluxo humanizado em unidades de pronto atendimento selecionadas. Este estudo contempla a aplicação do DMAIC na UPA São Sebastião, que possui capacidade para 400 atendimentos por dia. Normalmente, essa UPA apresenta longas filas de atendimento. Atualmente, atende cerca de 215 pacientes dia, com tempo médio de permanência de 2 horas e 35 minutos. O objetivo do trabalho é reduzir o tempo de atendimento na UPA São Sebastião. De acordo com a modalidade de pesquisação, foram implementadas as fases da metodologia DMAIC, que são definir, seleção de problema e análise de benefícios, medir, transformar o problema em uma forma mensurável e medição da situação atual, refinar objetos e problema, analisar, identificar fatores que influenciam as causas do comportamento das características críticas para a qualidade, melhorar, delinear e implementar ajustes no processo com o intuito de melhorar o desempenho das características críticas para a qualidade, controlar, verificar de maneira empírica os ajustes do processo e os resultados do projeto, controlar o sistema para que melhorias sejam sustentáveis. Nos resultados de discussão, nós vamos apresentar as ferramentas que foram utilizadas, para a elaboração do DMAIC, para a condução do DMAIC, por etapas. Então, nós temos definir. Através da ferramenta Voz do Cliente, foi determinado que o tempo de atendimento do paciente, classificado verde, é o principal problema a ser enfrentado no âmbito do projeto na UPA São Sebastião. Essa figura traz dados referentes a tempo de permanência, tempo de ciclo e tempo de espera. Então, nós temos como média de permanência 3 horas e 19 minutos. O VSM nos deu 1 hora e 3 minutos relacionados ao tempo de ciclo. E o tempo de espera foi de 3 horas e 35 minutos. Com relação à fase medir, foi elaborado um mapa, entre outras ferramentas, foi elaborado um mapa de fluxo de valor. No mapa do fluxo de valor da UPA São Sebastião, pôde-se observar o lead time e o tempo de espera nessa UPA. Então, nós temos que 4 horas e 34 minutos se referem ao lead time e 1 hora e 3 minutos se referem ao tempo de ciclo. Na fase analisar, foi utilizado o diagrama de Ishikawa, diagrama de causa e efeito, entre outras ferramentas. A construção do diagrama de Ishikawa possibilitou debater as sugestões levantadas e definir a pertinência de considerá-las ou não causas raiz para o efeito demora de atendimento. Na elaboração do diagrama com a equipe, nenhuma das causas foi associada à categoria equipamentos de medição. Foram identificadas, através de brainstorm, 35 potenciais causas, sendo distribuídas entre as categorias do diagrama, conforme vai ser falado a seguir. Meio ambiente, layout desfavorável, falta de organização, relação interpessoal. Com relação a equipamentos, sistema lento, internet lenta, equipamentos danificados na classificação de risco, falta de treinamento do sistema. Microscópio grande obsoleto, centrífuga única, pipetas danificadas, equipamentos obsoletos, manutenção corretiva demorada, número reduzido de impressora na rede. Com relação a processos, falta de adesão aos fluxos implementados, falta de fluxos a serem implementados, falta de treinamento sobre o sistema, dificuldade de visualização dos médicos dos exames laboratoriais já disponibilizados, falta de rotina para solicitação de exames laboratoriais. Demora para a reavaliação médica dos pacientes, demora para a remoção dos pacientes, viés na classificação de risco, retrabalho no processo de internação, falta de retaguarda do hospital de referência, demora do transporte dos pacientes, equipe desfalcada por necessidade de acompanhar pacientes a outras unidades para aparecer, resistência médica para atendimento do paciente de classificação verde e prescrição médica incompleta. Com relação à mão de obra, pessoas, falta de capacitação, falta de comunicação efetiva, falta de engajamento, processo seletivo ineficiente. Com relação a materiais, falta de reagentes no laboratório, falta de canetas, mau funcionamento dos equipamentos por falta de reposição de pilhas.
Então, o que nós vemos é que alguns tópicos que estão sendo, algumas causas que estão sendo colocadas no diagrama de Ishikawa foram tratadas pela matriz 5 porquês, né, que estão em verde, estão nas caixinhas coloridas com verde. E as caixinhas coloridas com azul foram tratadas pela matriz esforço-impacto, de acordo com a matriz esforço-impacto. A definição de qual causa seria analisada pela ferramenta 5 porquês e qual seria analisada pela matriz 2x2 se baseou no seguinte questionamento. As causas têm uma solução clara a ser definida? Caso a resposta fosse sim, a matriz 2x2 seria utilizada. E caso a resposta não fosse escolhida, a ferramenta 5 porquês seria escolhida. Assim, dada a necessidade de obter maior clareza quanto às causas raiz levantadas no diagrama de Ishikawa, a equipe definiu ser necessário o uso da ferramenta 5 porquês. A figura apresenta a matriz de 5 porquês para efeito demora de atendimento. 3 causas foram selecionadas para a elaboração da matriz. A causa relação interpessoal ocorre porque não há colaboração da equipe na realização dos processos. A causa falta de capacitação da equipe ocorre porque o processo de seleção não apresenta alinhamento da demanda da unidade ao perfil de colaborador que será selecionado. Por fim, a causa falta de engajamento entre a equipe ocorre devido às equipes não aderirem às rotinas estabelecidas pela unidade. A elaboração da matriz 2x2 esforço versus impacto considerou as causas raiz levantadas no diagrama de Ishikawa, alocando-as conforme sua numeração em cada um dos 4 quadrantes da matriz, considerando a relação esforço e impacto. Na análise e enquadramento das causas nessas categorias, levou em consideração a análise de fatores como lucro, vendas e satisfação do cliente. Além disso, para a análise de esforço, foi considerado tempo, energia, dinheiro ou recursos humanos que seriam empregados para a tarefa. A construção da matriz resultou na configuração apresentada na figura. Conforme pode-se notar, nenhuma causa foi classificada como tendo baixo impacto e alto esforço pela equipe. Foi definido como sendo de alto impacto e baixo esforço da própria equipe de melhoria a implementação das seguintes mudanças para as causas raiz. Falta de organização, sistema lento, internet lenta, falta de treinamento do sistema, manutenção corretiva demorada, falta de adesão, falta de rotina, demora para reavaliação médica, demora para remoção dos pacientes, viés na classificação de risco, entre outros. Com relação aos itens classificados como tendo implementação de mudança com alto esforço e alto impacto, podem ser citados microscópio grande obsoleto, centrífuga única, pipetas danificadas, falta de retaguarda do hospital de referência, equipe desfalcada por necessidade de acompanhar pacientes a outras unidades para aparecer, entre outros. Os itens cuja implantação de mudanças pode ser considerada de baixo impacto e obtido com baixo esforço, só foi um único item, que é o número reduzido de impressora na unidade. Na fase controlar, foi utilizado o painel de gestão à vista, onde foram considerados o banner do projeto, foi colocado o A3, né, que tem um resumo, né, das várias etapas do DMAIC que foram utilizados e já foram apresentados aqui. Foram apresentados os indicadores, uma foto da UPA, da equipe, as iniciativas de 5S, as reuniões consideradas e as boas práticas que foram utilizadas. O presente trabalho expôs a experiência da implementação da metodologia DMAIC em unidade de pronto atendimento com base na pesquisação e em ferramentas utilizadas em cada fase. Através da medição do antes e depois da implementação das melhorias, resultado do projeto Lean nas UPAs em 2020, pôde-se constatar uma redução de 10% no tempo médio de atendimento dos pacientes na UPA São Sebastião, Brasília, Distrito Federal. Aqui está a referência e aqui está meu contato. Milena Stanislau Diniz Mansur dos Reis, pesquisadora em gerência da produção e gestão enxuta, meu telefone e meu e-mail. Muito obrigada. Olá, eu sou o professor Ricardo Ramos e vou apresentar o resumo de um artigo desenvolvido por mim em parceria com os professores Dr. Saulo e Dr. Robson Calado sobre um modelo
de gestão sustentável, com a implantação da cultura Lean em uma indústria de produtos para máquinas de papel e celulose. A aplicação dos conceitos Lean tem mostrado resultados significativos em diferentes organizações. O modelo enxuto, embora amplamente utilizado na indústria automotiva, o Lean derivou-se originalmente da indústria manufatura, como a indústria têxtil, a primeira indústria de transformação no Brasil. Em o livro A Máquina que Mudou o Mundo, James Womack cunhou o termo produção Lean para descrever a profunda revolução que foi iniciada pelo sistema Toyota de produção, que inclui o negócio têxtil. A indústria objeto deste estudo de caso produz feltros e telas têxteis para a máquina de papel e celulose, conforme mostrado nessa visão esquemática da figura 1. Uma máquina de papel, de uma maneira geral, possui 3 zonas distintas. Uma zona de formação, onde são aplicadas telas formadoras, uma zona de prensagem, onde são aplicados os feltros, e uma zona de secagem, onde são aplicadas telas secadoras, para desaguar a massa aquosa que entra na caixa de entrada com cerca de 1 a 10% de consistência e vai desaguando até chegar na bobinadeira enroladeira, o papel com cerca de 1 até 10% de teor seco. Aqui tem uma foto de uma máquina de papel chinesa com 3,20 metros de largura para a fabricação de papel craft, o tipo Fourdrinier, essa máquina, onde pode ser vista a tela formadora, os feltros prensa e as telas secadoras, onde a massa aquosa com a massa de celulose ou papel reciclado vai seguindo até ser desaguado e entrar lá na área de enroladeiras e bobinadeiras. O objetivo principal deste artigo é mostrar uma aplicação da cultura Lean nesse tipo de indústria, demonstrar por meio de resultados empíricos a ligação entre as práticas de produção enxuta e o atendimento sustentável das partes interessadas no negócio, os stakeholders. A indústria de papel e celulose é muito demandante, exigente, seja pela produtividade das máquinas, com velocidades altíssimas, larguras também bastante elevadas. Estamos falando em máquinas hoje com largura de folha de papel ou celulose da ordem de 12 metros de largura. Quantidades, qualidade, etc., mas, sobretudo, pela evolução da qualidade e os diferentes tipos de papel, que levam à exigência dos fabricantes de vestimentas de telas formadoras, secadoras e feltros. A empresa, tendo que acompanhar essa constante e crescente demanda, teve de entrar num processo de tomada de decisão e fazer um programa de melhoria contínua, que decidiu pela implantação da cultura Lean. Decidido a identificar o que de fato agregava valor ao cliente, que é, na verdade, o primeiro princípio do Lean, foi iniciada uma jornada para a transformação de uma cultura tradicional para uma perspectiva enxuta, respirando, treinando e praticando os seus princípios todos os dias, em todos os níveis da organização. Foi mapeado um fluxo de valor, identificando como se estava entregando ou não aquilo que o cliente esperava. Foi criado um fluxo de valor e, ao mapear o fluxo de valor pela primeira vez, foi descoberto que apenas cerca de 1% das atividades agregavam valor para o cliente. Esse percentual teria que melhorar de forma expressiva urgentemente, com a eliminação dos desperdícios e redução da variabilidade dos processos. Foi, depois de desenhado o fluxo contínuo, introduziu-se o conceito puxado, com o entendimento de que se deveria produzir apenas o que o cliente desejava, como e quando ele desejava. Conforme isso acontecia, que é o quinto princípio, na verdade, do Lean, mais e mais camadas de desperdício se tornavam visíveis e o processo seguia em direção ao ponto final teórico da perfeição, onde cada ativo e cada ação agregam valor para o cliente final. Aqui um exemplo do mapeamento do fluxo de valor antes e depois dessa organização, depois da aplicação do fluxo baseado na perspectiva enxuta. Ele está um pouco nebuloso para não, evidentemente, expor
os números e os processos dessa organização. A operacionalização do Lean foi realizada através de projetos Kaizen, com diversos tipos de times de trabalho autodirigido e a aplicação de um robusto programa de melhorias rápidas, como o 5S. Com disciplina e responsabilidade diária, reuniões curtas estruturadas em camadas com foco no desempenho, com planos de ação visuais e acompanhamento para fechar as lacunas de desempenho, foi utilizada a metodologia DMAIC, que o define, que é definir, medir, aplicar, aprimorar e controlar, com aplicação de ferramentas estatísticas e foco na redução das variações dos processos e monitoramento do desempenho. Foram avaliadas medidas e análises estatísticas. Os custos foram reduzidos, a qualidade e a previsibilidade do processo aumentaram à medida que a variação foi diminuindo. 3 anos de pesquisa e monitoramento apresentaram os seguintes resultados. Os defeitos foram reduzidos em 50%, a empresa passou a operar em um nível aproximado de 4 sigma, que é, na verdade, o nível de qualidade da maioria das empresas, das indústrias no Brasil, que tem um processo, evidentemente, controlado. Horas extras foram reduzidas em 25%, os estoques em 20%, e a produtividade para a perspectiva do lead time foi reduzida. O lead time foi reduzido em 45% e o tempo de inatividade em 40%. O volume de produção aumentou em 10% e as atividades de valor agregado, conforme mostrado nos mapas anteriores, passou de 0,91, quase cerca de 1% de atividades que agregavam valor, para 4,07%. No balance sheet, no balanço patrimonial dos documentos contábeis da empresa, o capital de giro, o trade working capital, foi reduzido em aproximadamente 25%, e o valor aqui foi ocultado por razões óbvias de confidencialidade e, evidentemente, para não expor a empresa por existir apenas 2 grupos que produzem esse tipo de produto na América do Sul. O aumento da capacidade foi aumentado em cerca de 25%, com a prioridade dos processos que também foram omitidos aqui nesta apresentação para não expor a empresa. E na planilha de lucros e perdas do Profit and Loss Statement, a redução de custo anualizada teve um valor bastante específico, também oculto para não expor a empresa. Como conclusão, a implementação da cultura Lean proporcionou a esta empresa o balanceamento no atendimento dos stakeholders, das partes interessadas, os clientes com melhorias da qualidade, prazos de entrega mais curtos, os acionistas com a redução dos desperdícios e custos e o aumento da produtividade e lucratividade, conforme vocês viram na balança, no balanço ali dos documentos da contabilidade. Funcionários com educação, treinamento e recompensa foram empregados milhares de horas de treinamento e educação na cultura Lean. Fornecedores com mais oportunidades de negócio, uma parceria ganha-ganha, e a sociedade com o desenvolvimento sustentável da empresa, uma empresa centenária, preservando o meio ambiente e os negócios. Essa empresa, como um registro, foi a primeira indústria no município que está localizado a implementar uma central de tratamento dos efluentes e gerar benefícios comunitários como emprego e renda. Muitíssimo obrigado por me ouvirem.